Olá! Nesse vídeo eu vou te falar como você pode identificar qual é a sua personalidade com base no vício emocional, com base na queda de consciência e no erro que cada personalidade comete. Então fica comigo que vai. A propósito, eu sou Rafa Medeiros, mentor de negócio há mais de 10 anos, especialista em Enneagrama. E nesse vídeo eu quero trazer o lado sombra de cada personalidade, que é aquela muitas vezes reprimida por nós, aquela que nós não olhamos com tanto carinho muitas vezes, porque de fato olhar para a sombra dói, tem que ter um pouco de estômago para isso. Mas fato, olhando para ela, é possível também perceber que a partir daí é um processo de transformação e melhoria. Você não vai conseguir melhorar aquilo que você não enxerga. E enxergando tudo isso aqui nesse vídeo, você vai perceber como essa manifestação interna acontece. E o primeiro que eu quero falar é do código interno número 1, que detém o vício emocional da ira. Lembra que o nome dele é o Código da Perfeição. E ele veio ao mundo desde pequenininho e já foi incutido nele um forte senso de certo, errado, de justo, de injusto, de regras para seguir. Então as regras foram feitas para serem cumpridas. Esse é o grande dilema dele. O que acontece é que ele vai olhar para as pessoas e não vai enxergar essa perfeição idealizada. E ao não enxergar isso, ele começa a sentir então uma ira. E essa ira começa com uma falta de serenidade, com uma falta de suavidade, e ele começa a ficar enrijecido, ele começa a se prender dessa maneira e cada vez mais dessa maneira ele passa a alimentar essa que vai ser o grande porquê dele cometer alguns erros em sua vida. De ser altamente crítico, ranzinza, de olhar só o lado negativo das coisas, no detalhe pautado naquilo que não está correto. Então ele é o campeão para encontrar erro. E todas as vezes que ele vê o erro, essa ira volta a se manifestar dentro dele. É aquele cara que normalmente vai ficar mais crítico, mais irritado e com maiores apontamentos para a maioria de nós. Já o código interno 2, ele é dotado do vício emocional do orgulho. E o orgulho nasce de uma ideia de falta de valor no início e que é hipercompensada no médio e longo prazo, onde eu, através do ato de servir, eu acredito que não tenho valor. Então, ao te servir, você me dá o reconhecimento, esse valor aparece num passo de mágica. Qual que é o problema? Que nesse vício do orgulho, eu começo a encontrar formas e mecanismos de achar que eu sou indispensável, achar que sem mim, se eu não gravasse esse vídeo, por exemplo, você não ia entender nada de Enneagrama em lugar nenhum, você não ia entender e decifrar teu código interno. E não é exatamente isso que nós sabemos. O orgulho vem desse senso de importância maior do que de fato é, de uma imagem engrandecida, de uma supervalorização de si mesmo. E como nós sabemos, isso, numa regra geral de mercado, ninguém é insubstituível. Então o 2 precisa de fato trabalhar muito isso dentro dele, ou ele cai nesse vício do orgulho, que é de fato ter essa soberba do eu não preciso de nada, quem precisa de algo é você e eu sei do que você precisa. Olha só que curioso. Já o código interno 3 é o código do resultado, e ele tem o vício emocional da vaidade. E aqui, você sabe que a vaidade é um dos pecados mais duros, é um daqueles que mais transforma a humanidade desde que o mundo é mundo. Afinal de contas, pela vaidade, o homem é capaz de muita coisa, e quando dominado por ela, segundo uma tradição cristã, judaico-cristã, quando Lúcifer cai dos céus, ele cai pela vaidade. Ao se olhar no espelho, se vê mais lindo e mais belo que o próprio Criador. E essa vaidade, quando nós nos embebedamos da vaidade, nasce também de um senso de não ter valor por aquilo que eu sou. E como eu não tenho valor por aquilo que eu sou, afinal de contas o 3 tem um processo de não identificação com quem ele não se reconhece dentro dos personagens que cria, ele acaba sendo reconhecido e busca esse reconhecimento por aquilo que ele faz. Daí nasce a vaidade do eu sou o melhor no que eu faço, eu sou muito bom no que eu faço, porque vocês me aplaudem, eu bato a meta, eu sou o número 1, number one. E a partir daí a vaidade toca o meu coração e esse senso de não identificação comigo e sim identificação com o que eu faço causa um grande vazio. Em nível de consciência baixo, eu me perco dentro dos personagens que eu crio e acabo lá sofrendo esse grande vazio existencial. Vazio esse que ocorre também na personalidade 4. Se você perceber, o vício emocional da personalidade 4 está ligado à inveja. E a inveja nasce de uma sensação de falta, de não ser capaz, de estar faltando algo. E quando uma situação nova chega para essa pessoa, começa então a sensação no centro do peito de que falta algo para que aquilo possa ser realizado. E nesse momento que ela percebe que falta algo, começa então uma comparação, eu me comparo com outra pessoa, porque fulano tem o que eu não tenho, o curso que eu não tenho, o celular que eu não tenho, os vídeos que eu não faço. E essa comparação, dentro da comparação nasce a inveja. E a inveja dá origem então à melancolia, que é uma dor profunda da alma.
é um senso de não ter valor, de ser abandonado, ser esquecido. E a partir daí, a inveja, a comparação trava a personalidade 4 e ela decide muitas vezes ficar onde está, porque ela não confia que pode ser mais, ter tanto valor quanto o outro. E é necessário para todas elas o processo de resgate, chegar mais longe através da identificação de que nós não somos a personalidade, e muito menos o nosso vício emocional, o nosso pecado. É a partir daí que todo o processo acontece com muita profundidade. E quando você fala em profundidade, você vai então para o código interno número 5. E o 5 tem uma característica, já sendo um dos mentais, de trazer para o mundo uma avareza, é uma retenção, é um sentimento de que tudo aquilo vai faltar um dia, eu preciso dar conta de mim por mim mesmo. Nasce um senso de autossuficiência, onde eu preciso de fato carregar comigo tudo que eu puder, conhecimento que eu puder, bagagem, comida, casa, tudo que eu puder reter, é melhor eu reter, porque assim nunca vai faltar. O vício emocional do 5, então, é através da avareza, da mesquinhez, que faz com que ele retenha tudo aquilo que ele pode, enxergando para o mundo sempre com uma sensação de desconfiança de que aquilo pode acabar, e é melhor que eu garanto o meu logo. Afinal de contas, há uma certa projeção entre será que vai existir algo melhor, ou de fato que eu terei isso no futuro, e essa é a recorrência do código interno 6. Quando você vê o 5 trabalhando a mesquinhez, o 6 você já vê o trabalho do medo profundo. É aquele medo, a sensação de que eu olho para o futuro e lá no futuro alguma coisa vai dar errado. Lá no futuro tem alguma coisa que eu preciso prestar atenção. Lá no futuro é como se eu precisasse olhar e mapear todos os cenários para ter um plano para cada possibilidade de erro. E nasce esse medo, nasce essa paralisação. E nessa paralisação eu acabo não tocando um projeto adiante, eu acabo não topando um novo desafio. Eu não vou nem para a competição daquele esporte que eu gosto, porque no fundo eu tenho medo de não dar conta, não ser suficiente. Então nesse medo, e quando eu me paraliso, eu começo a me comparar, não nascendo do pecado do medo, não da comparação da inveja, mas do pecado do medo, de olhar para o futuro e não se ver suficiente, traz ele uma paralisação da alma. E nessa paralisação o mundo vai rodando e ele continua no mesmo lugar, paradinho, acuado, imaginando os cenários futuros e como isso pode ser desafiador para ele. Algo que desafio é ligado à palavra do código interno 7, que ele já vai olhar para o mundo com a mesma projeção de futuro, mas agora pautado naquilo que vai dar certo, o que origina nele o pecado da gula. E olha que curioso, ele detém tanta confiança que o futuro é um lugar legal e que lá está a melhor possibilidade de se viver, que ele cria antecipações do futuro. E essa gula começa a fazer com que ele esteja gravando esse vídeo, mas já pensando no próximo passo, que daqui a pouco eu vou fazer outro vídeo, daqui a pouco eu vou para minha casa, daqui a pouco eu vou... Então nessa construção de gula, mais, é que ele começa projetos e não termina, ele coloca quadro na parede sobre produtividade e acaba não terminando nada, compra 10 livros e não lê nenhum, uma necessidade do mais, a voracidade, quanto mais melhor. Ele acaba se perdendo nesse pecado originário da gula, que de repente as pessoas confundem com comida, e não é a gula por sensações. E nesse mundo onde eu preciso experimentar tudo e o que eu puder, eu acabo não vivendo o momento presente, me tornando muitas vezes uma pessoa superficial, sem conexão, que enquanto o outro fala, ele já está pensando nas próximas etapas, numa venda, num trabalho em equipe. Esses são os desafios daquele que tem essa gula. E o desafio como um todo é algo que para o código interno 8, que é o código do poder, ele trabalhando a luxúria, que é essa intensidade, que é essa força, ele vai entendendo que durante todo o processo ele necessariamente compreende que o coração dele vai ficando cada vez mais duro. Ele entende que precisa mostrar muita força e a luxúria vai trazendo essa espécie de endurecimento do coração, e nesse endurecimento do coração eu vou ficando cada vez mais objetificado, eu vou ficando cada vez mais prático, vou tratando as pessoas cada vez mais de uma forma ríspida e com grosseria, e muitas vezes esse coração endurecido traz para nós situações duras de confronto, de embate. Eu não levo o desaforo para casa, e a luxúria como sendo esse desejo intenso pela carne, representado num endurecimento desse coração, de excesso de força, que tira dele a vitalidade natural e coloca uma crosta em cima desse coração, fazendo com que o 8 fique extremamente prático, que ele dê ordens, que ele comande, que ele fale, e dentro disso, é claro, é um medo danado de ser violado, medo de ser traído, o medo de se abrir o coração para alguém, entrar na virtude da inocência e ser traído, ferido por alguém. Então é melhor que eu seja forte, e nessa força vem todo um processo de endurecimento do coração, tirando essa inocência bonita que ele tem. E é nesse processo que se vê fechando todas as personalidades com o 9,
onde ele vai encontrar, dentro do processo de identificação com o vício emocional, uma questão de não ser capaz, não ser tão bom assim, e todas as vezes que chega uma fase nova, ele olha para aquilo e fala, olha, me parece que eu não sou tão bom, que eu não tenho tanto poder assim. E nisso que nasce esse processo de não completude, de não confiança, ele olha para aquilo e dá origem ao pecado da preguiça. E a preguiça é muitas vezes mal interpretada, que não é preguiça de baixa energia somente, é uma preguiça muito mais ligada ao desengajamento, que é exatamente nesse ponto aqui, quando ele olha para o cenário novo e decide que de alguma forma ele não é capaz, ele não está tão preparado, que aquilo não é para ele, que na infância ele nunca foi visto necessariamente como essa pessoa, ele passa a reproduzir esse comportamento do desengajar. E quando ele desengaja daquilo que ele ama, ele entra então no processo de ruminação mental e começa a entrar nos processos de julgamento, os processos mentais que deveria ter feito, ou que abandonou a própria carreira, sua vida, e aqui começa um amargor da alma. Enquanto ele não trabalha a clareza de fato, esse pecado capital da preguiça acaba dominando esse indivíduo. E nessa dominação nós percebemos que todos nós temos capacidades incríveis para desenvolver, habilidades, conhecimentos, soluções para o mercado, mas que muitas vezes, trabalhando aspectos técnicos e deixando de lado como o nosso sistema operacional funciona, nós vamos patinando por uma vida fora. Trabalhando muito, suando a camisa, de domingo a domingo nós estamos lá, cuidando daquilo que é o nosso bem maior, na nossa família, no nosso trabalho, mas por algum motivo as coisas não acontecem. E naturalmente não vão acontecer enquanto eu não perceber que esse movimento interno padronizado traz para mim também um movimento externo, de mundo, de resultado padronizado. E é aí que eu quero a tua máxima atenção, que você olhe para esse vídeo, busque no seu passado qual será o vício emocional que me faz de fato performar menos, que me faz cair em tentação. E quando eu cometo então esse pecado dessa personalidade, eu erro o meu alvo. E o alvo, você sabe, pode ser aquilo que você desejar, pode ser aquilo que na tua alma esteja vibrando. No fundo, estranhamente a nossa alma sabe exatamente o caminho que nós temos que seguir. Às vezes nós colocamos as nossas metas mentais e nem sempre elas são alcançadas. E nos dois momentos, mesmo que seja o caminho da alma ou o caminho da minha mente, aquilo que eu desejo, um bem material, seja o que for, e está tudo certo, eu não vou conseguir encontrar aqueles desvios de personalidade se eu não ligar ao meu observador interno, que pode estar começando com esse vídeo, num processo de identificação, num processo de entendimento de quem eu sou. E se você listar agora 3 situações onde este vício emocional, vamos lá, a ira do 1, o orgulho do 2, a vaidade do 3, a inveja do 4, a mesquinhez, a escassez do 5, o medo do 6, a gula do 7, a luxúria do 8, ou a preguiça do 9, se listando 3 situações em que isso apareceu na tua vida, olha, meu amigo, você está num excelente caminho. É um processo e ele não tem fim, é uma jornada e pode estar começando agora. Faça esse processo, busque essa identificação, mas também não venha para se punir, nem para se cobrar, venha para evoluir. E no processo natural de qualquer evolução, a palavra dor vai sempre aparecer. Afinal de contas, a dor faz parte da cura. Se você gostou desse vídeo, curte aqui, se inscreve no canal, ativa as notificações, que sempre está tendo vídeo novo aqui toda semana. Então vai ser um prazer receber esse feedback de vocês aí. No mais, lembre, faça o que você tem que fazer, decida o que você tem que decidir, mas antes, decifre o seu código interno. Fui!